Bom dia, garotada do 7º ano. Sou o professor Carlos Neri, professor de História, e hoje eu estarei com vocês aqui no chat, fazendo uma interação com as atividades do dia. Bom dia aí, garotada do 7º ano, professores que já estão aí no chat, estimulando essa garotada a continuar estudando. Vamos lá, nossa aula é de geografia, o tema da aula será biomas do planeta. Na aula passada foi trabalhado aí os biomas do Brasil, hoje os biomas do planeta, e quem estará lecionando para vocês é o professor de geografia Antônio Russo. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Vamos falar agora sobre os biomas do planeta. Lembra que na última aula a gente falou dos biomas brasileiros, agora nós vamos dar uma ênfase maior, né? Lembrando que nós vamos trabalhar hoje uma retomada de uma habilidade do 5º ano, né, professor Carlos? Sim, vamos trabalhar aí as retomadas aí com a garotada. O que nós vamos trabalhar, está aí a habilidade 5, caracterizar os biomas, ecossistemas e os recursos naturais em diferentes lugares e relacionar com os padrões e componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, pedológicos e biológicos. Olha aí, já tem aí um conjunto de palavras para essa garotada do 7º já aí pesquisando no dicionário, legal? Agora, para introduzir a aula de hoje e a garotada já compreendendo qual é esse cenário dos biomas do planeta, nós vamos assistir o vídeo na tela. Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 15, Vida Terrestre. De acordo com ele, temos que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Se o ODS 14 se referia à vida na água, restou ao ODS 15 tratar da vida terrestre. Embora seja a menor parte do planeta, o ambiente terrestre é aquele mais próximo de nós, seres humanos. Ele engloba os mais variados ambientes, desde coberturas vegetais a áreas urbanas. Contida na própria noção de ecossistema está a ideia de que ações danosas, geralmente provocadas pelo homem, podem causar um desequilíbrio que afeta toda uma estrutura maior. As florestas, por exemplo, são parte essencial do ecossistema terrestre. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dependem delas para sua subsistência, incluindo aí cerca de 70 milhões de indígenas. As florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Portanto, gerir as florestas de forma sustentável é também preservar a biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto de todas as formas de vida. Isso é fundamental, visto que, embora a ciência tenha avançado bastante ao longo de nossa história, resta muito a ser explorado em termos de biodiversidade. Das mais de 80 mil espécies arbóreas, menos de 1% foram estudadas para a identificação de seu uso potencial. Os micro-organismos e os invertebrados, fundamentais para os serviços que a natureza pode oferecer aos humanos, têm suas contribuições ainda pouco conhecidas e raramente valorizadas. Existe, então, um enorme potencial de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Mesmo assim, o desmatamento vem sendo uma constante. No continente americano, de acordo com dados da FAO, entre 2000 e 2010, mais de 40 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados por ano, para dar lugar, principalmente, à lavoura. Com isso, o processo de extinção de espécies é agravado. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 2017, das 5.674 espécies de mamíferos pesquisadas, 1.204, ou cerca de 22%, eram consideradas ameaçadas. Além do mais, a substituição da cobertura vegetal pela lavoura pode resultar na degradação do solo. Estima-se que 52% das terras utilizadas para a agricultura são moderadamente ou severamente afetadas pela degradação do solo.
Desde 2008, ela já afetou 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Os casos mais graves de degradação do solo são os de desertificação. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete seriamente os sistemas produtivos dessas áreas. No Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo, que pode ser causado tanto pelo homem como pela própria natureza. Devido à seca e à desertificação, a cada ano são perdidos 12 milhões de hectares, ou 23 hectares por minuto, nos quais 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido cultivadas. Isso afeta principalmente as pessoas mais pobres. Para que esse e os demais desafios associados à vida terrestre sejam vencidos, o ODS 15 estabelece 12 metas, entre as quais: até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento em escala global. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de hábitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Vamos então nos esforçar para atingir o objetivo 15. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe, e nos ajude a disseminar essa importante agenda global. Isso aí, pessoal. Então, sempre lembrando que a ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, são 167 metas, e uma delas aí fala sobre a vida terrestre, que tem muito a ver com o tema de hoje e com o tema da semana passada, que é a questão dos biomas. Então, a gente, quando fala em bioma, a gente fala da questão da vida terrestre, né, da fauna, da flora, né, que principalmente aí, e a importância, né, que nós temos aí em cima dessa relação aí. Então, a gente viu biomas brasileiros na última aula, agora nós vamos ver um mapa mostrando todos os biomas aí do planeta. Tá? Então, nós temos aí, o que é interessante retratar é quando vocês observam esse mapa aí dos biomas, vocês veem aí que eles têm, né, semelhanças entre os continentes nas faixas de latitude, né? Até por causa das zonas térmicas, né? Tem que lembrar aí que elementos climáticos e fatores climáticos acabam, né, se envolvendo nos biomas, né? Então, fatores climáticos, como por exemplo o próprio clima, né, da região, né, a questão aí da maritimidade, da continentalidade, né, a altitude, a proximidade com o mar, né, tudo isso aí que são fatores climáticos, eles acabam interferindo aí nos biomas, como também os elementos climáticos, né, como a questão do tempo, né, a questão da temperatura, tudo isso aí acaba, né, fazendo com que esse conjunto de vida vegetal e animal, né, acaba constituindo os biomas. Então, essa relação que nós temos da localidade, dos fatores e dos elementos climáticos nos biomas fazem com que a gente tenha diversos tipos de biomas no mundo, que é que a gente vai ver na sequência aí. Mas é importante sempre relacionar isso, né? A questão do bioma tem uma relação principalmente com os fatores climáticos, que são fatores até mais fixos, né? A questão do relevo. O relevo tem uma grande importância, né, porque ele pode afetar a alteração, por exemplo, das massas de ar que vêm ou dos oceanos ou até as massas continentais que são mais quentes, né? Então você tem essa relação aí. E bioma tem o nome da vegetação porque, né, como eu falei na aula anterior, é a vegetação, né, fauna, né, com a flora que faz aí a importância dessa relação nessa região. Então tem que lembrar que o bioma ele é regional, né? Tem aquele espaço como vocês viram no mapa anterior. Vamos ver aí alguns exemplos de biomas. Então nós vamos começar aí com a tundra, né, que está lá em elevadas latitudes, principalmente no hemisfério norte. Vocês estão vendo aí, né, aquela faixa colorida lá que está mostrando, né, a região onde nós encontramos a tundra. A tundra é um bioma aí que ele está numa região que boa parte é inverno, né? Então a gente tem praticamente 2 estações do ano nessas regiões, que é o inverno e o verão, né? Boa parte do tempo é inverno, o verão dura de 30 a 50 dias, né? Nós temos variáveis tipos de tundra, temos a tundra ártica, né? Na região do Ártico ao norte, tem a tundra alpina, né? Regiões um pouco mais elevadas, e também temos a tundra
a tundra antártica, que está lá no hemisfério sul, né, que na região da Antártida, né, ou da Antártica. Né. O exemplo que eu coloquei para vocês, né, é o Iqaluit, né, que é a capital do território canadense de Nunavut, que é uma região o ano todo frio, debaixo do gelo, e, logicamente, no hemisfério norte, no meio do ano, tem um período de 40 a 60 dias que a neve derrete e aí surge a vegetação. Como é um prazo muito curto, essas vegetações aí são, né, o que nós chamamos aí de musgos e líquens, né, e de gramíneas, bem esparsinhas assim, que a gente tem de esse tipo de vegetação nessas regiões. Agora tem regiões na Groenlândia que tem uma vegetação um pouco mais esparsa, né, como a gente pode ver aí na próxima tela, tá? Nós temos aí a visualização, né, de uma outra região de Nunavut, né, que praticamente aí sem neve, né, o período aí de verão, e o verão da Groenlândia, né, com uma tundra mais colorida, cobrindo áreas mais abertas aí, próximas aí das geleiras que estão mostrando ao fundo. Então depende muito da localidade, depende muito da latitude, depende muito da altitude. No caso da tundra, depende muito mais aí da latitude do que propriamente das regiões altas dessa região aí, tudo bem? O outro bioma que a gente acaba estudando muito, né, que muito se fala, né, que é um bioma também até complicado de estudar, é o deserto. Né? O deserto se confunde muito, porque se acha que o deserto só tem deserto quente, e não, nós temos o deserto frio. Né? Então nós temos tanto o deserto quente como o deserto frio. Né? Nós temos aí o exemplo do deserto do Atacama, no Chile, que mostra aí na imagem para vocês. É o deserto mais quente do planeta. Tá? O deserto do Saara é o mais... Do quente, ele é o mais, tem uma área maior, né, em torno aí de 9 milhões de quilômetros quadrados, mas o deserto do Saara não é o maior deserto do mundo, tá, pessoal? Se a gente for considerar desertos frios e quentes, o deserto com uma área maior é o deserto da Antártica, que tem mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, bem maior até do que o deserto do Saara, tá certo? E o deserto, ele tem características um pouco diferentes de cada região, tá? Então, nas próximas imagens a gente vai observar aí, né, um outro tipo de deserto, né, com dunas de areia, né, diferente aí do que a gente viu anteriormente do deserto de Atacama, que é um deserto mais seco, né, que fica aí na região do deserto do Saara, né, na Líbia. E nós temos aí na esquerda um mapa, né, um mapa mundi, né, mostrando aí, né, as regiões do planeta com vários desertos. Né? Então veja aí que nós temos deserto na América, nós temos deserto na África, nós temos deserto na Ásia e temos desertos aí na Oceania. Né? Então, e também temos deserto aí no sul da Europa, que são mais regiões mediterrâneas, como por exemplo no Brasil, né? No Brasil, né, professor Carlos, não tem o deserto, né, mas nós temos o semiárido nordestino. Sim, né, adoro o semiárido nordestino, andar ali pela Caatinga. Então, é um tipo de vegetação que o professor citou aí, a Caatinga, que faz parte aí da região lá do semiárido nordestino, e é também uma zona de transição com a parte do Cerrado também, né, naquela faixa lá que liga o Cerrado com a Caatinga. Então, são aspectos, né, que a gente, quando fala em deserto, o que a gente tem no Brasil de tipo de deserto é o famoso deserto antrópico, que é aquele feito pelo ser humano, né, compactação do solo, a retirada da vegetação, né, erroneamente, e aí se tira o solo, né, se tira a vegetação, o solo é destruído, e aí fazem lá aquele processo de destruição e aquele processo arenoso na região, que nós chamamos aí de deserto antrópico. Tá? Então, o deserto, ele tem, né, vejam que são várias áreas aí do mundo que nós temos exemplos de deserto. Então, vamos mostrar aí um outro exemplo de deserto para vocês aí. Então, nós temos aí uma vista aí do Monte Conner, né, na Outback australiano, lá na Oceania, e o famoso deserto de Gobi, que fica na Ásia, na região da Mongólia. Então, vejam que são características também diferentes. Né? No deserto aí australiano, a gente já vê uma vegetação bem seca, né, sem árvores, né, mas que temos aí, né, um tipo de vegetação diferentemente do que a gente viu no deserto do Saara, que tem os famosos oásis, como principalmente no deserto do Atacama, que é um deserto que, como falei para vocês, o deserto mais seco do planeta, né, que ficou até 1.400 dias numa época sem chuvas, né, ou seja, quase 4 anos ininterruptos sem chover. Então são regiões aí que, dependendo dos fatores climáticos aí, eles acabam tendo umas diferenciações, tá certo? Então vamos lá para uma outra imagem de biomas do deserto,
né? Veja como tem vários exemplos aí. Nós temos aí uma imagem do satélite Spot, do Rio Nilo, que é interessante mostrar, essa faixa verde aí é a faixa, né? Agora, isso aí está mostrando a baixa do Rio Nilo, né? Quando ele está em fase aí de agricultura, né? Quando a água do rio ela diminui, né? Fica essa mancha verde aí que se aproveita aí para a parte agrícola, para a parte da pecuária, e depois, né? No período aí as inundações do Rio Nilo, né? Aumentam a quantidade de água e logicamente toda essa região acaba ficando inundada. E temos uma duna de gesso do lado direito aí, na região de White Sands, no Novo México, nos Estados Unidos. Então vejo que também é uma outra característica aí de deserto, tá? Então lembrando, quando se fala em deserto, tanto a gente fala em deserto quente, mas também falamos em deserto frio, né? E temos aí uma curiosidade aí que eu coloquei para vocês aí, dá uma olhadinha aí na tela, né? Da onde que é essa imagem aí, professor? Consegue definir aí, professor Carlos? De onde que seria essa imagem aí? Será que alguém consegue definir aí no chat? Bom, tá parecendo que não é uma... Eu não vou dar o spoiler não, porque senão... Mas tá parecendo que essa imagem não é terrestre. Ou é terrestre? Opa, pegou bem aí, hein? Dá para dar mais uma clicadinha aí, nós vamos ver aí, ó. Dá uma clica... Isso! Deserto marciano, hein? Olha aí, fotografado. Marte tá em alta agora, então, né? Mas você vê que é bem próximo aí do deserto terrestre aí, com características, né, um pouco diferentes aí. Parece até que a terra é mais escura, né? né? Então tem essa relação interessante aí. Vamos para uma atividade aí, professor? Agora, atividade garotada do 7º ano, vocês estão vendo aí as diferenças dos biomas no mundo, muito interessante, mas vamos aí colocar os dedinhos nos teclados e identificar os desertos da imagem 1 e o deserto da imagem 2. 2 minutos para fazer essa atividade, dedinho no teclado, já voltamos, participe! Legal, voltamos para a interação. Professor Antônio, tem um debate aqui no chat, né? Os estudantes estão colocando aqui se o deserto é frio, se é quente. Uns estão afirmando que é um deserto na Antártida, outros dizem que é no Alabama. Então, tá variando aqui o chat. Qual é a resposta correta, prof? Então, se a gente ir lá observar, vamos colocar de novo a imagem, né? O deserto da esquerda é o deserto da Antártica, né? Como alguns alunos colocaram. E o do lado direito é onde fica o Grand Canyon, né? Embaixo lá tem lá o Rio Colorado, né? Que eles chamam lá de ferradura, né? A curva da ferradura, né? Então essa aí é a região do Grand Canyon, que é um deserto, né, mais quente, né? O deserto é o que eu falei para vocês têm desertos
frios como o da Antártica, né, porque a Antártica é um continente, tem que lembrar disso, então é um grande deserto, né, o maior deserto do mundo, como eu falei, mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, e tem o deserto quente, mas que é lógico, quando chega à noite, a temperatura cai, pode cair até 0 grau, como é o deserto do Atacama, o deserto de Gobi, o deserto do Saara, que já atingiu até menos 5 graus. Então, é um processo, lógico, né, por causa dessa questão aí, mas o Antártica, por exemplo, é frio o ano todo, né, neve, gelo o ano todo. Então tem o deserto frio e tem o deserto quente, nessa relação que a gente fala. Desertos secos, né, que recebe pouca chuva, 400 milímetros por ano em média, né, o deserto do Atacama menos ainda. Por exemplo, se quiser fazer uma comparação, a cidade de São Paulo tem em média 1.400 milímetros de água por ano, e a gente sabe que tem um período de seca aqui no Brasil, aqui em São Paulo, um período de estiagem. Então, só para vocês terem uma relação da diferença de quantidade de chuva de uma região para outra, certo? Bom, vamos lá seguir aí, né, umas regiões, uns biomas, né, com mais vegetação. Então, nós temos aí a taiga, também conhecida como floresta boreal ou coníferas, né? Lembrando que essa taiga, esse nome de taiga é mais na região lá da Europa, mais na região asiática, né? A Rússia, por exemplo, utiliza a denominação de taiga, né? Mas os Estados Unidos também usa, né? Mas mais a questão da floresta boreal, esse nome floresta boreal porque fica no hemisfério norte, coníferas, né? Porque tem lá o formato de um cone, né? Bem pontiagudo, por sinal. Tá? Então essas regiões aí tem uma grande quantidade de vegetação, né? Tem o inverno, né? Que tem principalmente o inverno e outono, não perde as folhagens, porque as folhagens são finas, né? Então eles têm uma relação diferente com outros tipos de vegetação, como por exemplo nas florestas mais temperadas, que aí sim pode-se perder a folhagem. Então essa região aí é uma região em latitudes mais altas, né, também, mas não tão altas como, por exemplo, as tundras. Tá? Nós temos a floresta temperada úmida, né, pode colocar aí na tela para vocês verem aí a localização da floresta. Pode passar essa daí, a próxima, isso. Que tem até a localização, né, são poucas localidades que tem a floresta temperada úmida, né, com características bem parecidas com a floresta boreal de regiões, mas ela é mais úmida, né, as chuvas lá são mais constantes, né, então presenças diferentemente das florestas de coníferas, as folhas elas são mais largas nessas florestas temperadas aí. Então tem o exemplo aí da região do Oregon, nos Estados Unidos. Uma outra tipo de vegetação aí que a gente comenta muito é as pradarias, né, que também alguns locais são conhecidas aí como estepes, que eu também vou dar um exemplo. Né, eles têm um pouco de diferença, mas alguns falam estepes ou pradarias, tá? Depende da localização. Então vamos ver aí um exemplo de pradarias. Fica no estado do Kansas, né? Pradarias e estepes, aqui no Brasil é conhecido como campos, né? E também pampas, né? Isso aí também incluindo aí Uruguai e Argentina. Então veja que é uma planície vasta, ela é aberta, né? Tem poucas ou quase nenhuma árvores, né? Não tem arbustos, então é um capim baixo. É muito utilizado aí para pecuária e também, né, para agricultura, mas principalmente aí para alimentação da criação de gado. Então isso aí é um exemplo nos Estados Unidos, mas também temos exemplos aí em outras regiões. Vamos lá para as estepes. Então temos uma estepe famosa aí que é as estepes da Mongólia. Tá? Ela tem uma formação de planície aí também com poucas árvores, até com menos vegetação. Ela tem uma cor amarelada, ela é diferente da coloração das pradarias, que são mais verdes, tá? Por causa da região, que podem ser regiões um pouco mais quentes, aí seca a vegetação e fica nesse aspecto. Então é importante retratar isso aí. Temos aí as florestas tropicais úmidas, né? Temos exemplos aí da floresta do Congo, no Parque Nacional de Salonga, né? Que é um bioma aí super importante, é uma das maiores florestas do mundo, né? Ela só perde aí para a floresta amazônica aqui no Brasil, né? Ela tem uma latitude em torno de 35 graus, né? Tanto ao norte ao sul, por isso que é conhecida como uma floresta
também tropical na questão da localização entre os trópicos, tanto o Trópico de Capricórnio como no Trópico de Câncer. Uma outra bem conhecida aí, e a gente acaba falando até de uma relação com o continente africano, são as savanas, né? Então tem lá o exemplo da savana, o Parque Nacional, né, de Tarangire, né, que fica aí na Tanzânia. Interessante que esse tipo de vegetação, ela tem, as árvores são bem esparsas, né, bem afastadas, tem os galhos bem tortos, entortoados, até que falam que procura até umidade. Tem praticamente 2 estações do ano, inverno e verão. E aqui no Brasil nós temos as savanas brasileiras chamadas aí de cerrado, perfeito? Bom, infelizmente o tempo acabou, né? E a aula já está no término. Entre aí nessa tela aí do Saiba Mais, printem para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que não foi falado hoje, tanto sobre os biomas brasileiros, e entre aí no Ministério do Ambiente para conhecer mais sobre essa relação dos biomas. Obrigado, professor Carlos, obrigado a todos aí por participar aí do chat. Até a próxima aula, pessoal. Até a próxima aula, gente. Imagens bacanas, a garotada pode aí pesquisar essas imagens na internet, fazer diversos trabalhos, bem legal. Avalie a aula aí no final e até a próxima aula e continue estudando durante o dia. Tchau!